Gente, essa é a Isali, minha aluna da Oi. turma 3, né? Do curso de pães e bolos sem glúten. Eu vou Isso. pedir para você se apresentar, falar de onde você está falando, contar um pouquinho da sua história, se você tem restrição, né? Conte um pouquinho para a gente sobre você. Então, meu nome é Isali Camacho, eu atualmente sou residente aqui da Flórida, mudei para a Flórida, era de Nova York, mudei para a Flórida. E sim, eu tinha restrição de glúten, né? Eu não podia comer nada com glúten, que me dava muita queimação no estômago, eu me sentia estufada e dor de cabeça, enfim, um monte de coisinhas assim. E aí a minha doutora pediu que eu tirasse, né, o glúten para a gente observar se eu ia ter alguma melhora. E aí foi quando eu me interessei por pães e bolos, receitas sem glúten, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a testar algumas coisas, total fracasso, nada dava certo. E é isso. E como que você me conheceu? Depois de muito Foi tempo já com a restrição ou não? um tempinho, sim, acredito que, sim, um ano e meio, por aí. E aí comecei a buscar, assim, eu buscava receitas no YouTube, procurava assistir vídeos, comprei alguns cursos, estava tentando ali buscar, né, uma saída para mim, para o meu problema. E aí encontrei você. Aí parei e deixa eu ver, ouvir aqui o que ela fala. Aí me chamou a atenção, me interessou a maneira como você faz a abordagem, a disponibilidade em responder, enfim, me chamou a atenção. Aí eu já estava meio que desanimada, já tinha feito alguns testes, né, como eu falei, comprado alguns cursos. Aí eu falei: "Eu vou testar algumas receitas dela e vou ver no que vai dar". Aí comecei aqui, assim, só namorando, só sondando, participando das lives, eh testando algumas receitas. Aí fui indo devagar e a receita, algumas não deram certo, e aí eu imediatamente contactava e você respondia de pronto, né. Achei isso muito bacana, isso muito legal, porque nunca havia acontecido isso antes com os outros cursos, né. Perguntava, depois que a gente comprava o curso, a gente ficava com um monte de dúvida e não tinha, né? Quando respondia era uma semana, 2 depois, aí você já tinha até desanimado, já tinha até perdido aquela empolgação de fazer a receita. E aí, eu comecei a testar e comecei a ter dificuldade, você me ajudar, respondendo e tal, me orientar, eu comecei a ficar animada, falei, dei um tempinho, né, para ver se eu ia gostar mesmo e tal. Aí me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelas receitas sem glúten. Aí falei: "Não tem jeito, eu vou ter que comprar o curso". Fui conquistada, fui fisgada. Me rendi. E foi assim que eu te conheci. Aí você entrou para a turma 3 e desde então está fazendo suas receitas. E antes do Sim. curso, como que ficavam assim, as características das suas receitas? Como que você poderia descrevê-las? Secas, duras Ah, ou boas? não, boas nunca. Elas ficavam ressecada, ficava assim, embatumada, como você fala, né, aquela receita, que não Pesada. dava certo. Teve um que eu fiz uma vez que parecia um tijolo, não lembro nem se era pão, se era bolo, assim, olhava já dava medo, não tinha condição nenhuma de comer. Eram horríveis, 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 não dava para realmente para comer, nenhuma receita que eu fazia, né. Não tinha condições, eram péssimas, péssimas. E interessante é que quando a gente via a pessoa fazendo a receita, ensinando e tal, ficava aqueles pão bonito, aquele bolo bonito, eu falava: "Uau, mas por que que o meu não fica?". E era justamente esse clique, esse detalhezinho que você dá, cuida do forno, vê se a massa está hidratada, tenta aqui, tenta ali, esses toquezinhos, sabe, que parece ser tão pequenininhos, mas que é a sacada, né. Checa o forno, bota um termômetro no forno, porque nem sempre a temperatura que o fogão diz é a que está dentro do forno, e a gente vai fazendo esses ajustes, e aí vai fluindo, a receita vai dando certo, a gente vai ficando animada, né, empolgada, e quando alguma receita ou outra não dá certo, que a gente fica meio desanimada, meio: "Poxa, não deu certo", aí vem você e: "Não, vamos lá, você consegue, vai ficar bom, vai ficar bem, tenta mais uma vez", eu tentei muitas vezes, aí isso vai dando
aquela injeção de ânimo, aquela, né, alegria. Não, vou tentar, vou tentar. Hoje eu não vivo sem meus pães e sem meus bolos sem glúten, e eles, assim, são deliciosos, né. Pães e bolos sem glúten, perfeito. Ai, que alegria, gente. E antes, quando você fazia esses pães que não davam certo, os bolos, qual era o seu sentimento? Ai, sentimento de fracasso, "Ai, eu não consigo", é um sentimento horrível, de fracassada, como eu vou dizer, hã, me fugiu a palavra. É, de frustração, né? Frustração, exatamente, né. "Poxa, fiz tudo tão certinho, fiz exatamente como estava, como a receita mandava, cada coisinha, tudo, por que que não deu certo?" Aí dava aquela raiva ao mesmo tempo, aquela frustração, aquele desânimo, aquela tudo misturado, né, aquele mix de sentimentos. Então, agora, depois do curso, como é que ficam os seus pães e os seus bolos sem glúten? Deliciosos, perfeitos. Macios, fofinhos, douradinhos. Inclusive, o que você me mandou a foto hoje tá lindo demais aquele pão, gente. Eu não consigo compartilhar a tela do meu celular, senão, mas eu vou postar aquela foto para as pessoas verem. Incrível, que às vezes eu esqueço alguma coisinha ou outra, aí eu falo: "Ai, meu Deus", porque às vezes eu estou fazendo com os netinhos ao redor ou coisa assim, aí me distrai, porque a gente tem que estar focada, né, com atenção, e me distrai um pouco a atenção, e aí eu falo: "Ai, meu Deus do céu, acabei esquecendo de colocar", outro dia eu acabei esqueci de colocar a farinha de amêndoa. Falei: "Meu Deus, o pão não vai dar certo, eu esqueci de colocar as 30 gramas de farinha de amêndoa", mas já fiz, vou assar, né, vou vendo o que vai dar. Que delícia, com farinha, sem farinha de amêndoa. Fica fofinho, fica macio, fica aquela casquinha crocante, fica delicioso, fica delicioso. Ai, E que bom. todos aqui em casa amam, meu marido ama, eu não consigo me ver mais consumindo, pães ou bolos, que sejam de fora, que eu não tenha feito. Não que eu não venha consumir uma vez ou outra, não é isso que eu estou falando, mas assim, eu no meu dia a dia, é o meu pãozinho, é o meu bolinho, né, é para mim, para o meu marido, para os meus netos, para as filhas, os genros amam, meus genros são apaixonados. "Sogra, quando vai fazer aquele pão?" Quando eu vou lá, se eu não levar o pão, dá problema. E eles têm restrição também ou não? Não, mas eles amam, eles amam. A única que tem sou eu, né, Uhum. comprovadamente. Mas, eu tenho desconfiança de que alguns netos ou outros também têm. Mas, mas eles comem, né. Mas a única que não come, e quando, assim, por alguma razão eu tenho que comer, é uma diferença, a gente sente imediatamente aquele desconforto, aquela azia, aquele mal-estar, aquele peso. Foi o danado Do do com glúten. glúten que que eu consumi. Aí tem que compensar, né. É verdade. Então você não tem a doença celíaca, aí é menos perigoso, né? Vamos dizer assim, porque aí você sente um desconforto, mas não chega a ser algo que vai afetar o seu intestino, né? Que é o caso de quem tem doença celíaca. Então ainda dá para você consumir de vez em quando alguma coisa com glúten, né? Isso, Só mas é para um mal-estar, diferenciar, assim. é, é um mal-estar e um desconforto muito grande, porque é imediato, a barriga incha, é imediato, imediatamente, não é assim: "Ah", é imediato, comi, imediatamente tenho sintoma. Eu nem Entendi. sei, na verdade, se eu tenho, eu acredito que não, mas se eu tenho a doença celíaca, eu acredito que não tenha, mas assim, eu sinto realmente uma diferença muito grande, eu sinto um mal-estar muito grande, dor de cabeça, assim, terrível. É, pode ser, né, doença celíaca, mas pode ser outro tipo de sensibilidade também, né? Síndrome do É, intestino irritável tem mais ou menos esses sintomas, então pode ser algumas outras coisas, né? exato, exatamente. Ai, que bom que você consegue fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos. É, agora sim. Agora E sim. e olha que eu ainda estou na eu não tenho aquele tempo 100% livre para me dedicar como eu gostaria, testar receitas e ter aquele tempo só para aquilo. Então eu tenho que, entre um tempinho e outro, encaixar ali, as minhas receitas, né, estudar um pouquinho mais, né, e assim. Mas e mesmo assim, nessa fase de testes, nessa fase de não ter muito tempo e tudo mais, ainda assim eles dão super certo, né, eles realmente, como você fala, eles ficam perfeitos. Você olha assim: "Uau!", eu
fiz o pão perfeito, com aquela casquinha maravilhosa, com aquele sabor que com aquela todo airado, né, aqueles furinhos, assim. Agora, quando eu faço o pão, imediatamente eu quero partir o pão. Não, deixa esfriar, Gabriela, tô brincando, não parto imediatamente. Aí eu quero partir para ver dentro se tá com os furinhos, se tá fofinho, se tá, né, como Sim. tem que estar. E ele tá. A gente precisa só se dedicar um pouquinho, né? Como eu falo, você tem que aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. Não adianta você Isso, ver toda a teoria sem aplicar na prática, porque senão você vai acabar esquecendo, né? Então você tem que estudar um pouquinho e tem que praticar, que aí é na eu prática mesmo que você aprendi. vai sentir a diferença, né? Das farinhas, Exato. por exemplo. Eu aprendi isso com você, foi muito interessante as coisas que você fala, assim, como cai, assim, eu acredito que com as outras alunas também, como é interessante, como é aquilo que faltava. Não adianta, porque eu estava nessa fase de ficar só estudando, de ficar, não, agora eu vou estudar, 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 vou aprender para quando eu fizer, o negócio dar certo. Mas aí, ouvindo você falar, não, a gente tem que estudar um pouquinho, entender um pouquinho e aplicar. Vai errar? Aplica de novo, estuda mais, aplica, estuda, aplica, e vai nesse ritmo de estudar e aplicar. E foi assim que eu fiz e ainda faço até hoje, vou continuar fazendo, sempre, né? Porque sempre a gente tem coisas para aprender e eu, então, só no meio do caminho ainda, não sou aquela, né? Não, eu vejo aí pessoas, alunas aí que postam cada coisa, cada bolo, cada coisa, nossa, incrível. Eu falo, uau, que legal, que bacana. Mas você já está fazendo Tô no coisas caminho. incríveis, com certeza, está muito no caminho. E é maravilhoso isso, porque eu sempre falo, né? As meninas postam às vezes e falam, ai, obrigada pela essa receita, mas o mérito não é meu, foi você que fez a receita. Eu te dei o passo a passo, mas se você não executa corretamente, você não vai acertar a receita. Então o mérito É, é de vocês, o mérito é seu por acertar e fazer aquelas coisas mais lindas. Aquele pão francês que você colocou na comunidade, gente, ficou mais bonito que o meu, coisa mais linda. e eu ficava tão triste, porque ele saía todo tortinho, ele não ficava com aquele. Eu ficava, ai meu Deus, quando que o meu pão vai ficar bonito igual o das outras meninas, da Priscila, da Mari, né, que mora aqui também, Uhum. né? E tantas outras. Falava, olha que os pães lindos. Calma, você vai chegar lá. E aí hoje eles ficam do jeito que eu gosto. Ai, que coisa boa. Então você Exato. está realizada hoje, feliz. Sim, sim, sim. Não completamente, como eu falei, porque eu ainda estou no caminho, ainda estou Sim. no aprendizado, no erro, no acerto, e vamos lá, vamos, né? Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta ainda, né? É eles estarem todas as receitas, né? E eu abrir a minha cafeteria, eu abrir minha coisinha, né? Eu vou chegar lá, ainda estou na fase de estudo e testes, né? Mas eu tenho uma meta, eu tenho um goal e eu estou trabalhando em cima para chegar lá nesse goal. Vai chegar. Vai sim, tenho Com certeza. certeza, Com determinação e dedicação, vai chegar e não vai exatamente. demorar, não. Exato. Todos que têm a determinação e dedicação chegam, né? Isso todo Sim, mundo. É possível. é possível sim. Vejam aí, Exato. meninas, inspirem-se nessa história linda da Isali. Incrível, gente, de verdade. E falando da comunidade, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha dessa ferramenta a mais que o curso fornece. A comunidade é maravilhosa, as pessoas, as alunas, todo o pessoal de lá é maravilhoso. Um incentiva o outro, é uma coisa linda, é uma coisa fantástica. Não tem um aluno, uma aluna que não incentiva a outra. E, segue em frente, ficou lindo. E quando a gente fica meio. Como uma vez eu postei, não ficou tão lindo, mas o pessoal, não, tá maravilhoso, isso aí, e continua, que não sei o que lá. Então aquilo não deixa você desanimar. E esse grupo nosso, ele é incrível, ele é assim, é aquela família que torce um para o outro, que quer que todo mundo cresça, não tem aquela coisa de, não, o meu é legal, o dele se não ficar, problema. Não, é que todo mundo junto, todo mundo cresce, todo mundo apoia um ao outro, incentiva um ao outro, né? E não importa que não ficou tão lindo dessa vez, mas vai ficar, mas já está. E aquela coisa é maravilhoso. A nossa comunidade, ela é incrível. Nós somos uma família sem glúten, assim, de tirar o chapéu. Muito bacana. Verdade, já tem novos membros. Hoje, desde segunda-feira, né? As pessoas já estão entrando lá, novas alunas. Por enquanto, a mulherada tomou conta dessa turma, só tem mulher.
Nas outras a gente tinha um misto. Nessa É. última foi só mulher, por enquanto. Ah, isso Mas é aí, muito mas vai legal. chegando, vai chegando. Elas vão amar, né? Assim, é incrível. É, a melhor escolha, a melhor opção, o melhor investimento que eu fiz em termos de curso de panificação e tal, foi, sem dúvida, foi esse. Eu não, sem dúvida, eu faria novamente. E eu penso, por que, que eu não conheci antes? Por que, que eu já não fui de cara conhecendo a Gabriela e já aprendendo que eu já não tinha perdido tanto tempo? Mas tudo faz parte, né? Faz parte do crescimento, Então, sim. importante é eu estar agora, né, fazendo parte do curso, do grupo e tudo mais. Que bom, fico muito feliz, de verdade. Eu é que Você é uma agradeço a pessoa oportunidade. incrível. A gente tem que se desafiar, né? A Sim, fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes. Eu também comecei esse ano com alguns desafios. Eu tenho muito medo, às vezes o medo me paralisa de fazer certas coisas. Ai, mas e se isso não der certo, eu vou ficar tão frustrada. Assim, às vezes me paralisa. E eu me determinei. Essa semana mesmo eu fiz algumas coisas assim. Eu não vou em tal lugar porque é muito longe. Eu sou nova aqui, né? Tem pouco tempo que eu mudei aqui para a Flórida. E aí eu vou assim em lugares mais perto. E lá em New Jersey não, eu ia para tudo quanto é lugar, sem problema, porque eu já conhecia, como aqui eu ainda estou conhecendo, fico, ai, se o lugar for longe demais, eu vou com meu marido, e até eu conhecer melhor e tal. Essa semana eu falei, não pode ser assim. Se eu não conheço, eu ponho no GPS e eu vou chegar onde eu tiver que chegar. Se eu me perder no meio do caminho, eu paro, respiro fundo, ligo para ele e tal, e, né, ele me isso aí. resgata. Isso aí. Tá Mas certinho. eu não vou ficar, né, me limitando. Eu tenho que. É como se uma voz, né, falasse na minha cabeça: tá com medo? Vai com medo. Vai com Vai medo com medo mesmo. mesmo. Isso aí. E eu fui, fiquei muito contente, porque eu, né, fiz isso algumas vezes essa semana e fiquei muito contente comigo mesma. Eu me desafiei. Não, eu vou com medo. O medo vinha, eu falava: não adianta, porque eu vou com medo. E fui. Isso aí. É igual E fazer assim a gente receita sem vai. glúten, né? Porque tem Exato. muita gente que tem medo de começar. Porque já errou É, muito, ou porque, sim, né, tá acostumada a comer coisa ruim, que é sem glúten, então acha que sem glúten é assim mesmo. Então tem muitas pessoas que o medo vão parar elas de fazerem as coisas sem glúten, sim. exato. Infelizmente. Eu tinha essa ideia, porque eu tinha experimentado pão, bolo que a minha doutora tinha indicado, né? Não é delicioso. Você compra o pão Ezequiel, o bolo não sei das quantas, no Whole Foods, no Trade, você vai adorar. E como você tem que passar a comer, e você vai se adaptando. Olha, era um sofrimento no café da manhã, ou no lanche, quando eu tinha que comer o danado do pão, do tal do pão Ezequiel, eu pensava, ai meu Deus, aquele pão horrível, com gosto de nada, um gosto de terra, sei lá, era uma tortura, era uma tortura. E aí, quando eu comecei a fazer, também não dava certo, então criou aquele, né? Eu falei, não vai dar certo, eu não sei como é que vai ser minha vida tendo que comer coisas sem glúten, porque é tudo ruim. E é como você fala, né? Mentira, a gente pode comer gostoso. E quando você falou isso, pela primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, será? Você pode comer. Acho que essa menina tá mentindo. Será que ela tá falando a verdade? Deixa eu testar. E aí, fui vendo, falei, né, não é que é. E hoje eu tenho certeza absoluta, plena de que, nossa, delícia. Delícia. É Não deixa, verdade. não deixa nada a desejar, né? É o pão. E até minhas filhas, quando eu comecei a fazer, uma filha, inclusive, morava comigo, né? Aí eu falei, como ela estava acostumada com aqueles pães horrorosos, e ela via, né, a minha frustração, né, coisa, eu falava, experimenta aqui, vê se tá ruim. Ela, uhum. Ela era a Aí, cobaia. é. Aí, quando eu comecei a fazer e começou a dar certo, eu falei, Raiane, vem cá, olha, agora é uma outra professora. Olha só, fiz um pãozinho que até que tá com uma carinha boa, vamos experimentar, vamos sentar aqui, vamos comer lá. Ah, mãe, não, agora não, come aí você e tal. Aí ficava assim, e teve um dia que eu fiz o bolo, aí tava a família inteira e tal, acho que tinha até um churrasco lá em casa, eu fiz o bolo, aquele bolo mesclado, né? Aí eu falei, fiz um bolo gostoso, sem glúten e tal. Aí a minha filha falou, mãe, por que você não fez o bolo normal? Tá todo mundo aqui. Fizesse o normal, como que diz, não, se tem glúten é ruim. Eu falei, mas esse é gostoso, não vamos falar que é sem glúten, deixa todo mundo comer. Aí
Aí o pessoal comeu, eu falei, tá gostoso? Gostoso. Mãe. Eu falei, pois é sem glúten. Eu, Assustaram. alguns assustaram. E as pessoas têm essa mentalidade, né, de que sem glúten é ruim, mas na verdade não é, não. É muito gostoso, É verdade. É só a né? gente colocar a técnica correta na receita certa que vai ficar uma Uhum. delícia. Observar pontos de hidratação, forno, Sim, todos esses detalhezinhos, né? E a medida também, antes no outros cursos, outras receitas que eu fazia era 240, não sei quantos ml, mas aí a medida nem sempre é a mesma, e a maneira mais eficiente é o peso. Eu acho que são dicas assim que é sacada, né? O pesar, vai lá, compra a balança, pesa, bota tudo em peso, que aí não tem como dar errado, né? Ovo, eu não sabia, falei: "Mas como é que eu vou pesar o ovo? Se passar da do". Aí você falou: "Você bate o ovo, mexe clara e gema, aí vai tirando e vai colocando, né, tudo misturado, vai tirando o excesso, vai chegando na medida certa". Eu falei: "Uau, maravilha, como a gente aprende". são detalhes pequenos, mas que fazem muita diferença, né? Principalmente em Toda a receitas sem diferença. glúten, que a gente tem mais ingredientes e quantidades diferentes dos ingredientes, né? Umas muito pequenininhas, igual a da goma xantana. Então é muito mais difícil você acertar medindo assim numa xícara, numa colher medidora, do que peso, né? Que peso você não tem Exato. como. Lá são É 2 é gramas, são 2 gramas e pronto. Agora na colher você coloca um pouquinho a mais, meia colher de chá de goma xantana. Onde é que você vai ver a meia colher ali, né? Porque depende de como você põe a goma xantana na colher. Então, depende do tamanho da e colher que você usa. Tudo, é. Interessante, uma coisa que eu nem sabia, que tem xícara que mede 230, xícara que mede 240. Para mim era tudo uma medida só, então qual medida? Uma É, xícara de qual medida? Fica muito no ar, né, de qual sim, medida? Então, quando a gente pontua tudo certinho, faz tudo certinho, tem muito mais possibilidade de dar certo, né. Não tem o porquê dar errado. Se você mediu tudo bonitinho, se você checou todos esses itens que, né, você fala pra gente, vai dar errado como? Não tem como, né? é E se verdade. alguma coisa ou outra não sair como deveria, numa próxima vez a gente já está mais experiente, a gente já está mais safo e a gente vai ajustar aquilo que não ficou tão bom dessa vez, porque nem sempre fica tão bom, Sim, né? Às vezes a gente esquece uma coisa, às vezes não dá diferença, como eu falei, esqueci essa semana de colocar a farinha de amêndoa e falei, perdi meu pão, mas como eu já fiz, vou assar, mas o pão nem tchum, ficou maravilhoso, né? Às vezes não dá diferença, mas às vezes dá diferença, né? sim. E os Tudo é ingredientes são testar. diferentes, né? Os meus são diferentes dos seus. Então, se você já Exato. modifica ali a quantidade e modifica os ingredientes, né? Tem uma, acho que ela é da Itália, não me lembro. Alguém que me perguntou uma vez, porque o polvilho de lá, ele tem uma liga muito forte, o que ela estava usando. Então, o Uhum, pão dela ficou muito gomoso, por conta da uhum. marca diferente, né? É um ingrediente diferente. Então, a gente tem que se adaptar. E a gente vai conseguir adaptar a nossa receita quando a gente conhece o que, que deu errado nela, né? E se a Exato, gente isso não acontece muito sabe sobre comigo. os ingredientes, por exemplo, a gente não sabe por que, que errou. E aí, como é que vai É, corrigir? exatamente, exatamente. Aconteceu muito comigo isso no início. Os ingredientes eram diferentes. O meu aqui é diferente do seu aí, né? Acredito que cada um no seu espaço, no seu local, na sua cidade, eu acredito que tem uma certa diferença, né? Aqui, por exemplo, a maisena, ela é bem diferente também. Eu não sei explicar, mas é diferente da nossa maisena, porque às vezes quando eu vou no mercado brasileiro e quando eu compro a nossa maisena, é diferente do que quando eu uso a maisena daqui, Sim. entendeu? É uma diferença incrível. E, e assim são os outros produtos, né? As outras farinhas, né? Elas são diferentes. Então a gente tem que fazer a nossa adaptação para chegar ali no ponto certo. Sim. E para isso tem que conhecer os ingredientes, principalmente, né? Exato. Para poder fazer essas alterações. Eu queria que você deixasse um conselho para quem está ainda em cima do muro, porque hoje nós vamos encerrar as inscrições para essa nossa turma 7. Nós já estamos Uau, que em 7 responsabilidade. turmas. Eu queria que se você pudesse falar alguma coisa para quem ainda está indecisa, para sair de cima do muro.
e vim para o nosso lado de pães e bolos perfeitos sem glúten. Ok. Então, o que eu tenho a dizer para esse pessoal que ainda está em cima do muro é que desça do muro e faça logo a sua escolha. Não demore a fazer a sua opção, porque não vai se arrepender se fizer parte do curso, se fizer parte da comunidade. A gente aprende muito, é de verdade, o suporte é de verdade, não é nada fake, não é nada de mentira. O suporte ele é imediato, o curso é maravilhoso, as receitas dão certo, e quando a gente erra, você prontamente está ali. Então, não perca tempo indecisa, né? Escolha certo. Porque eu, por exemplo, já fiz tantas escolhas erradas, né? Então, escolha certo, não perca tempo. Vem para essa turma 7, né? 7. Vem fazer parte da nossa comunidade, da nossa turma, que você não vai se arrepender, vai ser uma alegria, né, tê-los aqui conosco nessa família sem glúten. É esse o meu recadinho. Ai, obrigada, Exali, de coração, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de participar, de estar aqui, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, com as minhas experiências, com as minhas falas, e que o pessoal, que cada vez a nossa família sem glúten possa crescer e continuar sendo o que nós somos, de ajuda mútua, torcer um pelo outro, e um não sabe, pergunta, na mesma hora responde. Não é só com você que isso acontece, com as meninas também. É Priscila e tantas outras, né? Que a gente fica na dúvida, ei, Priscila, não sei o que, ela manda, faz assim, e na mesma hora é aquela torcida, aquela coisa muito legal. Então, é bem diferente o curso de todos os outros, né? Ele é uma família realmente sem glúten, que torce um pelo outro, que quer que as pessoas cresçam, que tenha sua independência. Não é aquela, vou dar receita, mas não vou dar bem direitinho, não, porque senão vai ficar melhor que eu, aí como é que vai ser? Tem isso, né? Não, você quer que a gente faça pães, bolos perfeitos, você quer que a gente cresça, você incentiva a gente todo o tempo para isso. Então, não perca tempo, vem, junte-se a nós e vocês não vão se arrepender.